Quero destacar agora um trecho daquela palavra. Nós temos falado sobre isso, rodamos domingo passado, na voz do pastor Iraci, falamos lá em Botucatu. Esse assunto tem, e vocês vão receber logo um material para vocês também. Uma palavra à igreja, baseado na mensagem Cristo é Mistério de Deus Revelado. Eu quero abordar um assunto para conscientizar, porque estamos vivendo um tempo diferente. Dentro desse assunto, o profeta disse: não forme grupinhos entre pessoas. Aqui é claro que ele está falando no sentido literal. Não faça grupinho entre pessoas, ou fale e faça a si mesmo pertencendo a um grupo. Pessoas isoladas. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, estou zangado com você, ou vou tirá-la fora porque você não é uma mão direita. Ela é a minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali, mesmo a pequeninha ponta do meu dedo. Eu desejo que permaneça bem ali, que cada parte do seu corpo permaneça bem ali. É um estrepinho que você coloca no dedo, que negócio inflama, entendeu? Às vezes levanta assim um pedaço da cutícula, que negócio fica doendo, um tiquinho de nada, né? Então, para resolver o problema, corta o dedo fora. Você faz de tudo, né? Você faz de tudo para recuperar o dedinho da mão, o dedinho do pé, né? Tá certo, é assim mesmo que tem que fazer. Mas olha o paralelo. Por isso que nós não discriminamos ninguém. Nós temos que pregar a palavra. Veja. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permanecemos exatamente uns com os outros, uns bens com os outros. Aí ele fala: agora, você tem adquirido fitas sobre isso. Vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos. Você tem adquirido fitas sobre a disciplina da igreja. Temos as fitas e temos os livros. Comportamento da igreja de Deus. Como nós chegamos a nos reunir aqui, nos assentar em lugares celestiais. Não fique em casa. Então, lembrando agora, Botucatu, não fica em casa, então lembrei agora, viu? Nós vamos voltar com os cultos aos domingos aí em Botucatu. Vamos fazer o seguinte, para marcar uma data para começar, tá? Então fica o domingo do encontro, dia 16, próximo, tá? Então, dia 16 próximo, domingo de encontro, de manhã, começa novamente os cultos, domingo de manhã, lá em Botucatu. Então, eu sei que tem irmãos que tem internet em casa. A igreja de Botucatu é uma das igrejas que mais acompanha os cultos pela internet. Então, eu sei que vocês têm, mas é o seguinte, a internet na sua casa é para uma impossibilidade de você vir na igreja, só por causa disso. O seu pastor vai estar fisicamente no púlpito pregando, ou ele vai estar na tela pregando para você. Ou quando ele coloca um outro pregador para pregar, é ele também. A responsabilidade é minha. Então sou eu também, colocando outro para pregar. Seja ou no púlpito convidando, como eu convidei domingo passado, ou através da tela. Sou eu, então, porque eu sei que gera, não estou generalizando, mas cria certa comunidade, né? Comodidade. Então, eu sei que tem pessoas que estão sendo uma bênção porque não pode ir mesmo. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar para que as portas se abram, para entrar, ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não sente assim, está vendo? Isso aqui é um companheirismo.
Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Culto não pode ser um peso, tem que ser um prazer. Amém? Muito bem, eu não quero esticar aqui, é só o ponto esse, não façam grupinhos. Já tivemos dificuldades, já no passado, nós tivemos muitas pessoas que vieram das denominações, eles tinham esse costume, vamos orar no mato, vamos orar não sei aonde, então aquele grupinho de irmãos, ia para o mato orar e tal. Então aquilo era bagagem ainda denominacional. Eu até passei por isso, entendeu? No começo da mensagem, eu mesmo passei por isso, fui envolvido com isso, né? Porque pastor naquele tempo tinha um pensamento ligado a isso. Então, ou então fazer grupinhos à parte para orar em casa. Nós vamos orar em casa. Então, os irmãos, eu vou ter um culto de oração lá em casa, sei que tem, então vamos lá em casa. Não faça isso. Ninguém tem essa autoridade. Agora vem o ponto. Nós estamos vivendo uma realidade agora virtual, aonde existem grupos virtuais na internet. Aí que está o perigo. Mais perigoso ainda. Por exemplo, não está acontecendo isso até onde eu saiba, mas já estou conscientizando. Então, nenhuma igreja, os irmãos que têm celular, internet, essas coisas, nenhuma igreja deve fazer o grupo dos irmãos do óleo, o grupo dos irmãos de Bauru, o grupo dos irmãos... Não façam isso. Se tiver que fazer, vai ser sobre minha direção. Então, nenhuma igreja, irmãos de igreja, deve fazer grupos dessa maneira. A igreja tal tem o grupo ali. Então, está errado e se enquadra nisso que o profeta está falando. Não faça isso. Bom, sabemos que pessoas têm grupos de famílias. Bom, aí eu não posso dizer nada, só posso aconselhar dos perigos, dos desastres que estão acontecendo. Posso sim orientar, corrigir, dizer que está errado e que muitas vezes nesses grupos, irmãos se sentem o direito de recortar ou receber pregação de pastor de tudo quanto é lado, recortado um pedaço aqui, recortado um pedaço ali, um trecho dessa mensagem, um trecho de outra mensagem, um trecho daquela mensagem, e noticinha para cá e noticinha para lá. Então nós estamos vivendo num tempo de excesso de alimento. Naturalmente falando, veja o mundo que está obeso, espiritualmente mesma coisa, excesso de alimento. Vamos assim dizer, até desperdício. E a coisa vai ficando comum, perde o sentido. Perde o sentido. Então, por quê? Quando você envia certo assunto da palavra para certa pessoa, da mensagem Mombrana, é a mensagem Mombrana, claro, é a mensagem Mombrana. Se você for partir desse princípio, os ismos que estão por aí estão citando a mensagem Mombrana. Mas que espírito. Aquela pessoa se reveste de uma certa autoridade, entendeu? Envia certos assuntos, ou então corta certos parágrafos da mensagem e envia, sendo que aquilo caberia a um pastor enviar, porque são coisas de correção, de exortação, e aquela pessoa se reveste, às vezes, se reveste de uma autoridade e começa a corrigir aquele grupo, mandar mensagem de correção para aquele grupo, ou sei lá para que grupo mais, porque ele está sabendo de tal coisa, ele está vendo tal coisa, ele começa a corrigir a pessoa naquele grupo. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não traz proveito. Vocês estão entendendo? Então, grupo de igreja, se existe, acaba. Se tem homens como diáconos, administradores envolvidos nisso, vocês saem fora. Eu não estou dizendo, no sentido de grupos, criar grupo daquela igreja. Agora, você cria grupo de família, isso aí é com vocês. Mas aí que está. Você tem que saber do conteúdo.
do conteúdo que está sendo tratado. Se você pertence a grupo, aí você aí mistura grupos de igrejas com outras igrejas, de outros pastores, de outros ministérios. As pessoas não têm ética, não têm respeito. Problemas estão espalhando para baixo e para cima. Você não tem nada a ver com isso. É o mau uso da tecnologia, da qual eu não sou contra. Eu uso ela, estou usando. Como acabei de usar, recebi um recado aqui agora. Esse é um mau uso. Então, esses irmãos que têm a prática, pode ver, às vezes são aqueles cabeça do grupo. Eles, sei lá, onde que ele arruma tanta coisa. Tanta coisa. Olha, irmãos, não resolve nada. Não funciona, não surte efeito espiritual na vida de ninguém. Então, as ferramentas tecnológicas, elas não vieram para prejudicar a sua santidade, não vieram para prejudicar o seu relacionamento na igreja, entre os membros, ela não veio para diminuir a autoridade de você, o seu pastor, porque se você tem, são muitos que têm muitos pastores pela internet, e não tem nenhum mais. Não tem nenhum pastor mais. Eles recebem influência de tudo quanto é homem por aí, pastores por aí. Esquecem o que diz o irmão Branham, o seu pastor é seu marido espiritual. Veja o natural e veja o espiritual. Se alimentando de tudo, e tudo que aparece, em pretexto de santidade. As coisas têm que ser separadas, as coisas têm que ser medidas. Então gera uma promiscuidade ministerial. Uma promiscuidade ministerial. Isso não contribui para a edificação, não contribui para a unidade. Veja bem, não estou tratando assim de um assunto específico, geral. Se fosse específico, eu dizia, é esse ponto. Entendeu? Então, essas pessoas que eu notei se revestem autoridade e saem espalhando. Recortando isso, recorta aquilo, junta uma coisa com outra, produz isso, produz aquilo outro, e assim por diante. Eu faço isso às vezes, como pastor do rebanho. Às vezes, eu recebo da Gravações da Voz de Deus, aquele pão diário, que é um trecho escrito da mensagem de irmão Branham e um áudio do irmão Branham. Perfeitamente aquilo. Às vezes eu estou lendo aquilo e lembro de um irmão, de uma irmã e tal, e às vezes eu pego e mando para ela, para ele, aquilo. Uma direção que eu tive, uma coisa boa, não sei. Já tive testemunhos, pastor, chegou isso na hora certa. Então, em relação a corrigir a igreja, corrigir o rebanho, Deus não vai tratar com ninguém. Ele trata com o pastor, trata com o seu marido. É aí onde que eu ia entrar sobre serviço, mas não vou falar sobre isso. Trata com o seu marido também. Seu marido é o seu pastor. Então, a coisa se alastra. Bom, falando do lado espiritual. Então, esses irmãos que fazem isso, para com isso. Para com isso. Essas pessoas têm igreja, essas pessoas têm pastores, eles têm os áudios do irmão Branham, eles têm os livros do irmão Branham. Irmão, pega a mensagem, vai ler a mensagem se você está precisando de alguma coisa espiritual. Eu recebi um tempo atrás um recorte da pregação de um pastor. Tudo bem. Olha, o pastor está pregando para o rebanho dele. Como eu já desautorizei fazer cortes, às vezes faço cortes da minha mensagem. Por exemplo, como hoje, eu poderia fazer um corte e falar, irmão Rogério, eu tratei daquele assunto assim na escola tal, corta aquele pedaço para mim, separa ele. Eu faço isso, mas não autorizo ninguém a fazer. Porque a pessoa faz segundo o seu interesse. Se você quer fazer um recorte para você guardar, faça para você. Agora, por que você tem que fazer? Por que o membro tem a inspiração dele achar que ele tem que fazer um recorte de uma mensagem ou de uma mensagem escrita e mandar para a igreja ou mandar para o grupo? O que ele pensa que ele é? Que autoridade que ele pensa que ele é para alimentar o rebanho? É só desperdício, não tem proveito, não muda nada. Entendeu? Então, estou falando dos grupos. Agora vem o outro lado. O tempo que se perde nesse WhatsApp, nesse Facebook, nessa internet.
o tempo. Se você está ligado a vários grupos, quantas mensagens você recebe por dia? 90% não tem nada a ver, só curiosidade. A pessoa vai viajar, eu tomando café. Nada contra isso. Nada contra isso, não está errado, eu faço isso. Eu estou em tal lugar, boto uma foto minha lá, olha que bonito que eu estou. Não, tudo bem, é brincadeira e tal. Eu acho que tem melhor que seja isso nesse ponto. O perigoso está no espiritual, o que está por detrás. Nós temos hoje pessoas com espírito de pastor, um membro com espírito de pastor alimentando aqueles grupos. Eles se acham direito disso. Todo dia ele manda uma mensaginha, todo dia manda um recortinho, todo dia manda um trechinho. Então, tome cuidado com isso. Tenha zelo com essas coisas. Você tem um pastor, você tem igreja, você tem família, você tem os livros em casa, você tem os áudios. Onde? Amém? Agora, o tempo que se perde, eu quero insistir nisso. De irmãs e irmãos ligado nisso, eu não estou exagerando, eu estou atrapalhando a vida conjugal. Entendeu? Está dando problema isso daí. Você se relaciona, você conversa através da internet. Tá? Eu falei um pouquinho disso lá em Agudos, sobre isso aí. Já falei isso com vocês. Já falei para os irmãos da técnica, eles sabem disso. Eles têm um grupo. Entendeu? Quando eles acionam o grupo aqui, todos do grupo, de todas as igrejas, estão sabendo o que está acontecendo, o que eles estão conversando. Só que é o seguinte, a escrita no WhatsApp, nem todos sabem escrever. Nem todos têm o recurso para escrever. Nem todos sabem se expressar no português. E dá um monte de mal entendido. E quando você vai pegando amizade com a pessoa, se familiarizando com a pessoa, você começa a resumir a conversa. Por isso que você falar no telefone é menos mal. Por quê? Porque a pessoa está ouvindo o tom da sua voz. Tem coisas, por exemplo, que às vezes a pessoa me manda, escreve para mim e tal, fala, olha, irmão, irmã, isso não dá para resolver escrevendo não, vamos ter que ligar. Vamos ter que conversar. Porque você sente o tom. É o caso do telegrama, do filho que mandou para o pai o telegrama pedindo dinheiro. Papai, me manda dinheiro. O pai não estava legal, acho que já estava meio por aqui com o filho, né? Pegou o telegrama e leu assim, falou assim para a mãe assim, olha aí, ó, olha aqui que está escrevendo aqui. Papai, me manda dinheiro. A mãe falou, não está escrito desse jeito. Você entendeu? É uma coisa seca. Está escrito assim, papai, mande-me dinheiro. Então causa muitos problemas. Causa problemas profissionais. Vocês têm que tomar cuidado. Profissional que trabalha com isso, escrevendo, você toma cuidado. Às vezes você tem que escrever um trecho desse tamanho para expressar um pensamentinho assim, que se você falasse ficaria fácil. Ficaria muito fácil aqui. Então eu já fui envolvido em certas situações de comunicação que me dei mal. Me dei mal. Por não se expressar direito, por não conversar direito, por não escrever direito, já fui mal entendido. Já fui mal entendido. Esse é o outro lado que eu estou falando. Já falei sobre isso. Então, eu quero bater no tempo. O tempo. Hoje eu levantei pela manhã, estava tomando café no hotel. Aí chegou um casal ali, uma criança pequenininha, um menininho pequenininho assim. Ele já veio com o celularzinho na mão. Isso era 7 e pouquinho da manhã. Ele já veio com o celular na mão, ele sentou na mesa e ficou lá. Deve ter quanto? Uns 8 anos, 7, ficou lá. O pai veio e falou, menino, deixa isso aí, você que tem... Deixa isso daí, deixa isso aí. Não, eu falei com a mãe deixou. A mãe deixou. Gente, isso já é um hábito, um vício. Vício. Entendeu? Acorda com o celular na mão ali, aperta. Gente, para quê? Tem necessidade. Que necessidade? Eu sei que tem a necessidade, mas
é o exagero. Está interferindo na amizade, está interferindo. Eu fui num restaurante almoçar um tempo atrás, até afastado da cidade, e tinha uma assim, você chega num restaurante, eu estou falando de mim, porque eu também sou assim. Tem Wi-Fi aqui? Você já quer ligar o Wi-Fi. O garçom falou, não tem não. Ele mostrou uma placa lá, né? Mostrou uma placa. Está escrito assim, aqui nós não temos Wi-Fi. Converse entre vocês. Vai visitar uma pessoa na casa do outro, que falta de respeito. Está lá todo mundo conversando, está um no canto com o celular, outro no canto do celular, tique-tique aqui, tique-tique ali. Que falta de respeito, falta de educação. Que tanto mexe com esse negócio? Chega na hora de dormir, vai em casa e como é que fica? Gente, esse negócio está atrapalhando. Esse negócio está atrapalhando. Está dando problema, já deu problema. Essa internet, esse WhatsApp, esse Face, é uma ferramenta facilitadora para trabalhar. É uma ferramenta, olha, eu construí, fiz um serviço lá em São José dos Campos, na minha chácara. Que beleza para esse WhatsApp. Mas o irmão tinha uma dúvida, ele batia uma fotografia assim do alicerce, aquilo e tal. Eu vi até os pregos, Nelson. Pastor, esse negócio aqui e tal. Eu abri a foto. Mas nós vamos fazer assim, riscava num papel ali, batia uma foto, mandava para ele. Foi tudo desse jeito. Olha que beleza. Que velocidade. Então, é o bom uso disso daí. É o uso profissional. Entendeu? Uso profissional. Que coisa. Hoje você conversa com a pessoa lá dos Estados Unidos. Esse dia eu conversei com o pastor Gerald, lá dos Estados Unidos, pelo WhatsApp. As famílias dos Estados Unidos conversam com a minha esposa, com o Israel, coisa assim, vendo. Vocês lembram do telefone antigo? O telefone que ninguém tinha telefone. Me lembro, em 1976, 77, quando eu morava em São José dos Campos, que eu fui para lá, a gente queria fazer uma ligação para a família lá em Jaú, a gente ia no centro telefônico na cidade, você pedia uma ligação, pegava uma ficha e sentava num banco, esperava, a pessoa te chamava, falava, cabine e tal. Você ia lá na cabine, depois veio os orelhões na rua. Então, hoje a coisa está muito fácil. Para ajudar e para atrapalhar, então. Por quê? Porque essas coisas trazem curiosidade, essas coisas trazem emoções. Você tem tudo, você tem o mundo na mão. Você tem o mundo inteirinho na mão. Então, precisa ser observado esses critérios. Amém? Então, eu uso o celular, eu recebo mensagem, eu mando mensagem, eu mando fotografia, eu recebo fotografia, mas está o seguinte, quanto tempo que você está fazendo isso? Vai aumentando que você nem percebe. Tá? Eu conversando com uma pessoa assim, ele falou, olha, não sei quantos grupos que ele pertence, que ele recebe. Eu falei, eu recebo 500, 700 informações. Eu falei, eu vou apagando tudo, nem vejo. Eu não pertenço a grupo nenhum, nem familiar. Né? Fui até mal entendido uma vez aí, eu não quis participar. Nem familiar, não estou dizendo que você não possa, não é isto. Tive que participar de um grupo técnico, lá da propriedade de São José dos Campos, uma regularização de todas as propriedades ali. Então, foi feito um grupo para tratar daquele assunto, só isso. Só tratando de assunto técnico, mas daqui a pouco a coisa descambou. Foi na época da política, né? E a coisa veio que veio, e porque é fulano, é porque é Bertrano. E já manda a fotografia do e tinha um misturado no meio, que era deputado também, e virou um sarceiro, como eles dizem. Eu uso indevido, falta de disciplina. Então, observe isso daí, tome. É uma advertência, né? É uma advertência. Nós temos que ter um tempo sozinho. Entendeu, irmã? Não é só porque você é casada que você não pode ter um tempo sozinha. O irmão não pode ter um tempo sozinho. Ou você. Tempo. Você fazer as coisas. Será que nós só temos coisas para fazer através do virtual hoje? Não tem mais nada para fazer? Tudo virtual. Mão, a internet tem tudo. A internet entende de tudo e condena tudo. Você não pode estar confiando em tudo que você vê, não. Né? Então, quando você vê, o que é que você vê? Né? Amém?
Mas o assunto principal é o que o profeta diz: não façam grupos. Naquele tempo não tinha isso ainda, mas hoje tem. Fica pior, né? Pior ainda.